Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Esse aqui é para você pegar, sentar, colocar a pipoquinha, ir na tranquilidade, porque esse é o compilado de todas as defesas de cinturão de Jon Jones. Só pra gente relembrar como que ele vai se comportar nos pesados, tudo que ele fez pelos meio pesados no UFC. Então peço que você deixe o like, inscreva-se no canal aí, venha fazer parte dos 700 mil inscritos que estamos aí, faltando algumas centenas para bater essa marca maravilhosa. Então conto com vocês, beleza? Meu Insta Caio CFX para dicas de treino e tudo mais para seguir a minha rotina lá. Pessoal, não tem muito o que dizer sobre, de modo geral aí, o Jon Jones e a carreira dele dentro do UFC. O que eu posso realmente fazer uma análise é trazer os melhores momentos de cada defesa de cinturão do Jones e ver como que ele se comportou depois de ter vencido o Shogun Rua de uma maneira avassaladora. Isso aí é um outro vídeo, se vocês quiserem a gente pode trazer a carreira do Jones até o momento que ele chegou no cinturão. Mas aqui são todas as defesas de cinta e os melhores momentos de cada combate aí colocado pra galera. Então peço encarecidamente que você deixe o like e se inscreva no canal para receber esse tipo de conteúdo aqui, beleza? Essa aqui foi a primeira defesa de cinta contra Rampage Jackson. Muito se falava aí na época das mãos do Rampage que poderia trazer dar muito trabalho pro Jones, e ainda era um pouco questionável aí a maneira com a qual o Jones ele quedava os adversários e se mantinha por cima com o ground and pound violento que ele sempre carregou. Mas até o presente momento tínhamos dúvidas ainda de quem era o Jones enfrentando lendas, né? Como por exemplo o próprio Rampage. Então a gente vê o trabalho do Jones aí no quarto round contra Rampage Jackson, mostrando que o garoto ainda estava se provando na categoria, porém ele vinha papando lendas. Então essa aqui seria mais ou menos a segunda lenda que ele alimentou-se. E teve a primeira manutenção de cinturão contra nada mais nada menos que Rampage Jackson, que já vinha com uma experiência bem maior. Essa foi maravilhosa, a segunda defesa de cinturão dele contra Lyoto Machida, nosso querido brasileiro karateca. Eu tinha minhas dúvidas se ele realmente ia conseguir lidar com o Lyoto pela velocidade de entrada e saída. Houveram momentos que o Lyoto trazia perigo, sim, principalmente com esse estilo diferente dele de trabalhar nos contragolpes. Eu lembro que nesse momento eu estava assistindo esse combate, eu pensava até que o Lyoto poderia conectar alguma mão em contragolpe e nocautear o Jones, mas nós não sabíamos exatamente como que era o nível de defesa dele e de absorção de golpes. E com certeza contra o Lyoto mostrou-se que o Jones estava carregando o pacote completo para se tornar um cara que defenderia o cinturão durante várias vezes. Essa cotovelada foi de encontro, já deixou o Lyoto bem mal. E aí nós tivemos uma finalização em pé, deixando o Lyoto cair apagado, igual um saco de batatas. Foi uma das cenas aí muito impressionantes dentro do UFC. Um Superman Punch de contragolpe e uma finalização em pé, soltando o Lyoto aí, como eu falei. Nossa, completamente apagado. Essa aqui contra Rashad Evans foi a terceira defesa de cinturão. O Rashad tinha sido colega de treinamento do Jones, e na parte psicológica o Rashad Evans estava levando um pouco de vantagem dentro desse trash talk que eles faziam antes do combate, dizendo que ele sabia todas as brechas do Jon Jones e que ele iria fazer o Jones pagar por aquilo, e que ele ainda era um garoto e não teria a probabilidade de vencer o Rashad Evans, que ele era um cara muito rápido de mãos, entrava e saía muito bem, e ele era geneticamente um cara que sempre foi muito forte. Mas nós vimos que os cotovelos de encontro do Jon Jones, as joelhadas voadoras e as quinas, né, que ele vinha carregando aí, cotovelos, joelhos e canelas, não foram assim. Rashad Evans não tinha nada para ser páreo para essas armas do Jon Jones.
Então elas basicamente anularam o jogo do Rashad. Se eu não me engano, essa luta foi por pontos. Só que, cara, o Rashad foi espancado. Aqui nós tivemos a quarta defesa contra Vitor The Phenom Belfort. A gente achava que talvez no máximo na parte do boxe ali o Belfort poderia trazer um pouco de problema para o John Jones, as mãos muito rápidas. Um jiu-jitsu bom do Vitor Belfort. Ele que veio na época dos primórdios do UFC com o seu jiu-jitsu e com o seu boxe, dito e feito, pegou num armlock muito justo, onde teve uma controvérsia muito grande que o Vitor Belfort diz que escutou um estralo do braço do John Jones e acabou soltando um pouco. Mas o Jones segurou a bronca e acabou conseguindo inverter ao longo dos minutos. Ele conseguiu inverter a situação aí e castigar o Vitor Belfort até um momento que ele não conseguiria aguentar mais, né? Depois o John Jones inclusive teve o braço enfaixado, se eu não me engano, dentro desse combate. Esse armlock ele acabou pegando mesmo, não foi balela, e diz o Vitor que soltou por respeito aí a não quebrar o braço do seu adversário. Eu até acredito, mas infelizmente ao longo do tempo o Vitor foi sendo amassado e o jiu-jitsu do Vitor Belfort não foi suficiente para anular o John Jones. Pisão oblíquo na boca do estômago, começou o início do fim para o Vitor Belfort dentro dessa defesa de cinturão aí do John Jones. O Vitor na época ainda estava fazendo uso de TRT. Ixi. Bem no plexo com o calcanhar ali, a parte mais rígida do pé. Complicado. E aí, Vitor Belfort sendo finalizado no quarto round. John Jones passando o carro e aguentando um armlock justíssimo aí que poderia ter lesionado o braço dele. Luta dura pro John Jones. Quinta defesa contra Chael Sonnen. Aí já eu de fato não via muita coisa do Chael Sonnen, a não ser a tentativa de wrestling, mas isso aí já seria obviamente anulado pelo fato de que Jones era melhor do que ele no melhor jogo do Chael Sonnen. Então esse combate pra mim não teve muito o que me surpreender assim com as atitudes do John Jones dentro do cage. Teve um trabalho excelente, um trabalho inclusive até simples contra o Chael Sonnen. E o americano mais teve aí o seu momento de tentativa de levar o cinturão, que de fato não teve muitos momentos próximos para ele conseguir nos fazer pensar em que ele poderia ser capaz de vencer o Jones. Inclusive não foi, aí não durou um round. Glover Teixeira, meus amigos. Essa luta aí, como eu falei pra vocês, não sei se vocês lembram que eu disse que o John Jones gostava de se testar na melhor área do jogo contra os adversários. Então sempre, em todas as vezes aí, o John Jones ele teve essa ousadia de fazer isso dentro do UFC. Então contra o Glover era obviamente o boxe. Galera dizendo nesse momento aí que o Jones ele se divertia inclusive fazendo isso. Lembrando que o Glover teve uma guerra agora no final de semana contra o Yamaha Hill, foi um monstro. Então tu imagina que nessa época aí, quando ele lutou contra o Jones, o que ele era. E a galera muito falou que o Glover na parte do inside, né, do boxe curto ali, ó, uppercuts e cruzados, ia espancar o John Jones. E o Jones fez o quê? Ficou grudado no Glover o combate inteiro. Então o cara é realmente um monstro. Por exemplo, golpes curvos do Glover iam estragar a vida do Jones. Aí ele foi lá, não, então vamos ver então. Ó.
Então assim, cara, é bizarro. Bizarro, cara, honestamente. Isso é uma das coisas que mais me surpreende o Jon Jones dentro de toda a sua trajetória, é ir no jogo, no melhor jogo dos caras. Isso meu irmão, é louvável. Isso é pra quem gosta de luta, realmente é ser campeão. Não é largar fora de estilo de luta e ficar sempre fazendo a mesma coisa, por mais que tu consiga vencer também. Eu tô fazendo uma comparação, é lógica, com o Khabib. Nossa senhora, que coisa sinistra. Que bagulho sinistro. Essas cenas aí dele com o Glover na grade ali, largando na porrada, é bizarro, mano. É fora do comum, cara. Olha as bombas do Glover, irmão. Caraca, moleque. Meu Deus. Caraca, mano. O Glover é muito duro. O Glover é um monstro. Essa rivalidade aí, uma das maiores do UFC de todos os tempos, né? Jon Jones versus Daniel Cormier. Nossa, o Jon Jones rapinando o Cormier aí, que é um monstro dentro do wrestling, cara. Good straight left by Jon, and he's so comfortable. Nice straight left to the body. That looked like that left landed, but a good uppercut by Cormier. Ixi. Oh, tries for a flying knee. Uppercut again by DC. Good left start on the break to this monumental matchup. Cara, o baixinho Cormier era duríssimo, meu irmão. Vocês não estão ligados. Good kick by Jones. That's sharp. Well, he's just so. Oh, nice kick by DC. And again with those high kicks. Oh, it is a dogfight. Oh, good punch by DC. And another one. Big finish in round 2 for Cormier. It makes it almost impossible for Cormier doesn't want to test. Eles tiveram aí uma história sinistra, né, mas Jon seemed, oh, big kick to the body by Jon. Nice combination there by Cormier. Jones landing more strikes knee to the body here in the third as well. Jon looking for the knee. Fighting in a phone booth again here at the end of the third. Nossa senhora, que loucura. Se eu não me engano, o Jones aí naquele calção dele estava sendo patrocinado pelo UFC, né? Pelo jogo do UFC ali atrás, pela EA. Acho que ele era capa, se eu não me engano. This is probably the best, and it got him down again at the end, which is boiled over. 2 kicks, head kick. Oh, big uppercut by DC. You heard the corner to the rib cage of Cormier. There it is. But Jon Jones springs right back up to his feet. 30 seconds. Good spinning elbow by Jon. Os cotovelos dentro do clinch do Jon Jones. Eita, aí loucura. Os cotovelos no clinch do Jon Jones são, né, bizarros. Depois que ele bateu aí no Cormier, ele foi suspenso, tiraram o cinturão dele. Aí ele bateu na grávida lá, depois ele nocauteou o Cormier, mas aí ele foi testado, foi pego no doping. Então aconteceram várias coisas aí realmente dentro do Jones. Depois ele foi lá e bateu no Gustafsson na segunda luta, foi uma barbada pra ele. Aí, né, as coisas ficaram mais normais e aí ele foi lá e lutou contra o Anthony Smith, já como uma defesa de cinturão um pouco mais normal, diria-se assim, né? Enfim, normal, defesa de cinturão normal não,
tinha acontecido todas essas tretas com ele aí pra depois ele voltar e lutar contra alguém de novo aí de modo comum, mais normal, né, dentro da carreira do UFC. Essa do Anthony Smith, ele foi degustando o Anthony Smith pedaço a pedaço. John's left leg is just so dynamic. Good kick to the body by Smith. Trying to land back. He gets hit hard with that left. That left hurt. Oh, big right hand. Oh. Lembrando, galera, que a do Gustafsson 1 nós não conseguimos trazer, né, pelos direitos do UFC, nem os highlights. Se eu não me engano, só tinha faltado aquela lá, que foi muito pegada, né, muito próxima. Mais ou menos o mesmo sistema que teve contra o Thiago Marreta, que foi muito próxima na trocação. Também, se não me engano, Dominic Reyes. Essa aqui do Anthony Smith também foi mais um passageiro da agonia, foi horrível pra ele. Uma bela joelhada ilegal, nossa senhora. 2 pontos tirados do John Jones. E aí o Jones fazia o quê? Tentava ir cada vez mais e mais para ver se conseguia acabar com o Smith. De qualquer maneira, no modo geral, o combate foi tão unilateral que não teve muito o que fazer mesmo com esses 2 pontos retirados. Aqui a gente vê, né, a do Marreta, a famosa defesa de cinturão contra o Marreta, que foi a nossa vontade enorme aí de ver o Marreta campeão contra o Jones. Mas o Jones é um cara extremamente esperto, viu que a movimentação do Marreta estava boa, começou a pegar com os pisões oblíquos aí nos joelhos para retirar literalmente a movimentação do brasileiro, né? Nossa, essas mãos do Marreta, né, quando ele estava lutando contra o Jones, eram mísseis. Aí machucou o joelho. Se eu não me engano, um dos joelhos que ele machucou foi ele mesmo e o outro foi o Jones. Então talvez assim, ó, falaram assim, ó, cara, o Marreta tá machucado num joelho, ele vai deixar esse joelho atrás. Então machuca o outro joelho que ele não vai se preocupar, que é o bom. Ele vai só se preocupar com o ruim. Eu acredito que tenha sido essa estratégia que fizeram pro Jones pegar realmente o Thiago Marreta de jeito ali, né? Que nem, não, machuca o que já tá machucado. Não, é que ele escondia bastante, né? Então ele acabou lesionando os dois, né? E conseguiu largar na porrada contra o melhor de todos os tempos aí, eu diria. 5 rounds sem ser nocauteado e lutando sem joelhos. Então esse é o nível do Marreta. Caraca, mano. Monstruoso o Marreta, irmão. Na moral. Não, na moral, monstruoso. Ai, nossa senhora. Esses movimentos em falso do Marreta deixavam a gente malzão. Essa do Dominic Reyes foi também perigosa, né? Uma defesa perigosa. Acho que não foi tão perigosa contra o Gustafsson 1 e acho que não foi tão perigosa contra o próprio Thiago Marreta. Mas foi muita trocação também, o Reyes na mesma altura, quase a mesma envergadura.
Ele começava a bater lentamente, depois ele dava uma acelerada para realmente começar a quebrar o adversário em pedaços, né? Era um quebra-cabeça, né? O estilo que o Jones batia. Ixi. Só que além de tudo, o Jones queixo de aço. Linha de cintura de aço. Aí já veio o Reyes no fim do terceiro round já bem diferente. E olha só. Era só míssel e o Jones engolia todos. Tranquilo. Nossa, vários pegaram, cara. O Jones é muito duro, meu. Ele pode ser um dos caras mais duros aí do MMA. Porque não adianta só bater, né? Ele é o cara mais casca-grossa de todos os tempos. Se você chegou até aqui, você é foda. Obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like. Assista esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui agora. E me segue no Insta CaioSFX para dicas de treino. Um abraço.